Sejam muito bem-vindos. Estamos começando daqui a alguns minutinhos mais um culto da IA Church. Mas eu tô aqui para falar de um assunto muito importante antes da gente iniciar esse momento de adoração. Nós estamos no mês de maio e uma das temáticas importantes que tem sido levantada nesse mês é o Maio Laranja. O Maio Laranja é o mês de prevenção ao abuso infantil. Lá em Mateus 18:3, Jesus ensina que nós precisamos nos converter de verdade. E como ele diz que nós devemos fazer? Uma conversão como a das crianças. Criança, a gente vê a pureza de Deus, a inocência de Deus nesses seres tão importantes na nossa vida. Mas, infelizmente, o abuso dessas mesmas crianças é algo que tem aumentado a cada dia. E esse assunto tão importante que muitas vezes é um tabu que a gente prefere evitar, na verdade, é algo que precisa ser encarado pela sociedade e muito mais encarado pela igreja. Nós precisamos batalhar nessa prevenção e proteção das nossas crianças. Muito triste é olhar uma família saudável, abençoada, que encara essa tragédia, essa tristeza de frente. Os abusos acontecem na sua maioria dentro da própria casa da criança. Os abusos acontecem em ambientes que nos parecem seguros. Como a gente vai então proteger a nossa criança se dentro desses lugares nós podemos correr algum tipo de perigo? Bom, em primeiro lugar nós confiamos em Deus, mas nós também precisamos nos preparar com informação, com estudos, com dados da realidade. É por isso que a nova geração, os ministérios IA Kids, IA Teens e TY está se reunindo para juntos dentro da igreja nós buscarmos entender como proteger a nossa criança, né? Cada um, a criança da sua família, mas também como igreja, proteger todas as crianças que estão ao nosso redor. Como que você pode fazer parte disso? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar o que estamos falando a respeito disso. O IA Kids fará uma live no dia 18 de maio, que é o dia importante dessa campanha, e nessa live nós vamos clamar a Deus, a sabedoria que vem do alto, a proteção que vem do alto, e vamos juntos conversar como podemos nos juntar para fazer a diferença no mundo. Afinal, não existe ninguém que ame mais as nossas crianças do que Deus. E nós queremos ser usados na vida delas para trazer um renovo, uma proteção e uma busca por um novo futuro. Um futuro onde exista cada vez menos abuso infantil e não como tem acontecido hoje. Então eu conto com vocês, nos acompanhem. E a Church, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe agora. Nós vamos te informar a respeito dessa campanha. E se você quiser participar desse Zoom, essa sala de oração no dia 18, não deixe de entrar no aplicativo e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e bom culto. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando daqui a alguns minutinhos mais um culto da IA Church. Mas eu tô aqui para falar de um assunto muito importante antes da gente iniciar esse momento de adoração. Nós estamos no mês de maio e uma das temáticas importantes que tem sido levantada nesse mês é o Maio Laranja. O Maio Laranja é o mês de prevenção ao abuso infantil.
Lá em Mateus 18:3, Jesus ensina que nós precisamos nos converter de verdade. E como ele diz que nós devemos fazer? Uma conversão como a das crianças. Criança, a gente vê a pureza de Deus, a inocência de Deus nesses seres tão importantes na nossa vida. Mas, infelizmente, o abuso dessas mesmas crianças é algo que tem aumentado a cada dia. E esse assunto tão importante que muitas vezes é um tabu que a gente prefere evitar, na verdade, é algo que precisa ser encarado pela sociedade e muito mais encarado pela igreja. Nós precisamos batalhar nessa prevenção e proteção das nossas crianças. Muito triste é olhar uma família saudável, abençoada, que encara essa tragédia, essa tristeza de frente. Os abusos acontecem na sua maioria dentro da própria casa da criança. Os abusos acontecem em ambientes que nos parecem seguros. Como a gente vai então proteger a nossa criança se dentro desses lugares nós podemos correr algum tipo de perigo? Bom, em primeiro lugar, nós confiamos em Deus, mas nós também precisamos nos preparar com informação, com estudos, com dados da realidade. É por isso que a nova geração, os ministérios IA Kids, IA Teens e TY está se reunindo para juntos dentro da igreja nós buscarmos entender como proteger a nossa criança, né? Cada um, a criança da sua família, mas também como igreja, proteger todas as crianças que estão ao nosso redor. Como que você pode fazer parte disso? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar o que estamos falando a respeito disso. O IA Kids fará uma live no dia 18 de maio, que é o dia importante dessa campanha, e nessa live nós vamos clamar a Deus, a sabedoria que vem do alto, a proteção que vem do alto, e vamos juntos conversar como podemos nos juntar para fazer a diferença no mundo. Afinal, não existe ninguém que ame mais as nossas crianças do que Deus. E nós queremos ser usados na vida delas para trazer um renovo, uma proteção e uma busca por um novo futuro. Um futuro onde exista cada vez menos abuso infantil e não como tem acontecido hoje. Então eu conto com vocês, nos acompanhem. E a Church, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe agora. Nós vamos te informar a respeito dessa campanha. E se você quiser participar desse Zoom, essa sala de oração no dia 18, não deixe de entrar no aplicativo e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e bom culto. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando daqui a alguns minutinhos mais um culto da IA Church. Mas eu tô aqui para falar de um assunto muito importante antes da gente iniciar esse momento de adoração. Nós estamos no mês de maio e uma das temáticas importantes que tem sido levantada nesse mês é o Maio Laranja. O Maio Laranja é o mês de prevenção ao abuso infantil. Lá em Mateus 18:3, Jesus ensina que nós precisamos nos converter de verdade. E como ele diz que nós devemos fazer? Uma conversão como a das crianças. Criança, a gente vê a pureza de Deus, a inocência de Deus nesses seres tão importantes na nossa vida. Mas, infelizmente, o abuso dessas mesmas crianças é algo que tem aumentado a cada dia. E esse assunto tão importante que muitas vezes é um tabu que a gente prefere evitar, na verdade, é algo que precisa ser encarado pela sociedade e muito mais encarado pela igreja. Nós precisamos batalhar nessa prevenção e proteção das nossas crianças. Muito triste é olhar uma família saudável, abençoada, que encara essa tragédia, essa tristeza de frente. Os abusos acontecem na sua maioria dentro da própria casa
da criança. Os abusos acontecem em ambientes que nos parecem seguros. Como a gente vai então proteger a nossa criança se dentro desses lugares nós podemos correr algum tipo de perigo? Bom, em primeiro lugar, nós confiamos em Deus, mas nós também precisamos nos preparar com informação, com estudos, com dados da realidade. É por isso que a nova geração, os ministérios IA Kids, IA Teens e TY está se reunindo para juntos dentro da igreja nós buscarmos entender como proteger a nossa criança, né? Cada um, a criança da sua família, mas também como igreja, proteger todas as crianças que estão ao nosso redor. Como que você pode fazer parte disso? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar o que estamos falando a respeito disso. O IA Kids fará uma live no dia 18 de maio, que é o dia importante dessa campanha, e nessa live nós vamos clamar a Deus, a sabedoria que vem do alto, a proteção que vem do alto, e vamos juntos conversar como podemos nos juntar para fazer a diferença no mundo. Afinal, não existe ninguém que ame mais as nossas crianças do que Deus. E nós queremos ser usados na vida delas para trazer um renovo, uma proteção e uma busca por um novo futuro. Um futuro onde exista cada vez menos abuso infantil e não como tem acontecido hoje. Então eu conto com vocês, nos acompanhem. IA Church, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe agora. Nós vamos te informar a respeito dessa campanha. E se você quiser participar desse Zoom, essa sala de oração no dia 18, não deixe de entrar no aplicativo e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e bom culto. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é disso que a gente vai falar hoje, nesse mais novo episódio do TY-Cast, com 2 convidados muito especiais. Vem comigo! Boa tarde para todo mundo. Hoje eu vim caracterizado porque é um tema muito especial. Eu não vou conseguir falar. Para quem não entendeu, eu estou vestido de Seu Madruga. Tentei, na verdade, né? Foi uma correria aí. Porque eu botei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas sobre vingança e a grande maioria citou o Seu Madruga. Então eu estou fazendo essa homenagem e vou apresentar já os nossos convidados aqui. Mas explica, né? Por que citou o Seu Madruga? Porque a gente vai falar sobre vingança, né? Que nem todo mundo É que nem todo mundo assiste Chaves, né? assistia, no caso. Desculpa, gente. Eu, por exemplo, quero causar discórdia, né? A frase que eu citei, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, é uma frase do saudoso Senhor Madruga. E não da Bíblia. E não é da Bíblia. Madruga. É só uma frase, uma referência, um referencial aqui. Eu vou fazer o programa inteiro de Seu Madruga agora. Gabriel e Mari estão conosco hoje. Mari, por favor, se apresente. Seja bem-vinda ao nosso TY-Cast. Muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu e o Gá, nós somos os líderes de missões do TY. É isso. E eu sou o Gabriel, esposo da Mari. Esposo agora já. Quem casa, tem uma teoria. Quem Nossa, casa mano. sempre se apresenta com orgulho. Eu sou o faz com a esposo. mão, assim, A ele minha põe a boca mão, ficou cheia, Pega mano. aqui no microfone para mostrar a aliança. esposo da Mari. Não, eu no ônibus. Meu querido, tem troco pra 10? É que a minha esposa Isso. só tinha Eu também uma fico nota assim. de 10. Eu Eu também passei fico 24 anos, amigão. É 24 isso. anos só esperando. É isso. Agora que eu casei, eu vou esfregar É minha seu aliança momento. na cara. Bom, vamos lá então.
começar o nosso programa. Como sempre, né, como de costume, o nosso querido Lucas Lindolfo vai ler o versículo aqui, ó, Mateus 5, 38 a 48, versículo tema dessa nossa conversa de hoje. Vamos lá. Dessa vez eu já estou com meu óculos. E dessa vez ele não vai ler na Bíblia de papel, ele está muito tecnológico, ele vai ler Meu na amigo, Bíblia. isso aqui é geração ZY, KY, Z. Deixa eu ver. Então, Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Isso. Aí, tô lendo na NVI, tá? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Muito E bem. continua. Acho que é até o 48. 48, desculpa. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Agora, Muito bem. difícil. Bom, vamos começar então já com a primeira frase, né? Vocês ouviram o que disseram os antigos. Olho por olho, dente por dente. Isso aí está na Bíblia mesmo? e aí? Pergunta. Pergunta. Sim. Já começamos não, com não, pergunta. Não, hein? peraí. Eu quero fazer aqui uma alteração, Fezinho. Na Bíblia não está dito que você ouviu o que foi dito aos antigos. Está falando assim, você ouviu o que foi dito. Porque isso está na Bíblia e não foi uma criação aleatória da lei. Eu acho que isso é muito importante. Parece até uma pegadinha, né? Tem uma palavra a mais e isso muda tudo. É tipo aquelas coisas de escola. A palavra muda a resposta da alternativa, eu sabe? odiava É essas aquela palavra, questões do mudou Enem. tudo. E essa Marque a palavra alternativa realmente que não muda está tudo. correta. Nossa, eu já me É, compliquei nossa, nessa. Nessa eu sim. já me compliquei Ó, esse aqui é várias professor, faz essas coisas. Raça de viva. Não, brincadeira. Amor professores, Deus os abençoe. E se eu não me engano, eu estou com um problema aqui para pôr minha senha no meu celular, mas essa frase está em Levítico 21, 24. E também tem em Deuteronômio, também tem em Êxodo. Obrigada, amor. Então, isso estava dentro do conjunto de leis que Deus entregou na para o lei, homem. Leis civis, né, até inclusive, de lidar com o próximo. Exato. Então, olho por olho, dente por dente. Ou Essa não? lei era usada, na verdade, não para o relacionamento pessoal, né? Tipo, não... Ai, alguém tirou meu olho, eu vou tirar o olho da pessoa. Não. Era para... É uma lei de compensação. Então, era o juiz, que era a autoridade que poderia falar isso. E era justamente para refrear a vingança. Então, para a pessoa não ir lá e matar Exatamente. o irmão daquele que matou o irmão Exato. dele, o juiz que determinava, né? Era uma Naquela questão de época. controle, né? Então, Exatamente. era justamente para que não houvesse exageros. Né? Exato. Até as pessoas perguntam às vezes, por que... Qual é o que esse raio de fariseu que as pessoas tanto criticam? Que Jesus foi tão feroz em criticar, e por que eles são tão ruins, já que eles eram pessoas religiosas? E o fato é como a Mari disse, essa lei do olho por olho, dente por dente, era basicamente um controle desse ímpeto humano de querer executar a justiça própria. É uma forma de falar o seguinte, cara, olha, se o cara roubar o seu lápis, não vai lá e arranca o olho dele. Pega o lápis dele de volta. É uma espécie de controle do Mas ser isso humano. seria definido pelo juiz. E esse é outro ponto. Isso era algo para o juiz, alguém que estava definido pela sociedade, por Deus, consequentemente, como uma pessoa capaz de definir, beleza, a consequência desse ato vai ser isso. E ali era como se fosse um parâmetro. Mas os fariseus, né, respondendo até a pergunta das pessoas, eles são tão ruins que eles pegavam algo que era para ser um controle, como a Mari falou, e usavam como um princípio. Do tipo assim, distorciam. alguém Nossa, roubou né, a seu gente lápis, usa, né? vai lá e rouba o lápis deles. Rouba o lápis dele. E a gente, Rouba o lápis. a gente usa, né? rouba. Cada um virou juiz da sua própria causa, né? Exato, exato.
É isso. Basicamente, então, é uma lei para o controle, mas é para o juiz controlar. Exatamente. Exato. Não é para ser feito pela população. E o que o Pará falou, então, os fariseus acabaram pegando essa lei aí e interpretando do jeito que eles quiseram Sim. e aplicando da forma que eles quiseram. Então, não se atentaram mais uma vez, como a gente já falou nos outros 2 programas anteriores, ao conteúdo espiritual, e sim ao conteúdo que eles quiseram dar Exato. à lei, né, que foi dada para eles. Eles Não, queriam achar uma brecha para fazer o que eles Exatamente. queriam. Como- Exato. Exato. E abrindo um parênteses aqui, quantos não fazem isso, né? Pegam só uma parte da Bíblia para achar o que ele quer e vai Isso usar que eu só ia essa parte, não o contexto inteiro, não o conteúdo espiritual inteiro. You go, girl. Exato. Não, porque eu acho que... Mas a gente faz Piada, tá? isso. É que a gente Mas é. fica muito, os fariseus faziam, os fariseus, Jesus veio É. criticar os fariseus, mas eu acho que todos esses programas a gente tem que ouvir pensando o quanto de fariseu tem na gente, né? O quanto a Exato, gente faz exato. isso também, né? Não, eu Exato. lembro Que que a gente eu acrescenta também, às eu- vezes. exatamente. Eu vi um texto uma vez dizendo que muitas vezes nós nos tornamos os fariseus do século XXI. Porque os fariseus eles estavam ali sendo legalistas, mas nós nos tornamos legalistas para um outro lado, para o lado da graça demasiada. A gente cria uma outra lei. Exato. Né? Tipo, até eu faço parte do Ministério de Louvor, e aí sempre tem essa rixa. Do tipo, as músicas antigas, o estilo de música antigo versus a geração nova que quer impor uma parada mais jovem, uma linguagem mais tipo Hillsong, Bethel, Morada, né? Esse que a galera chama de worship. E o que parece que aconteceu é que a galera nova, que tanto criticava a galera que era quadrada e só está... O discurso era esse. Você que é velho está só preso ao estilo musical, mas a adoração é mais do que isso e tal. Só que a galera nova criou uma nova lei de que a adoração só é no estilo musical que eles querem. Entendeu? Então, assim, a causa que era não sejam presos ao estilo musical, agora virou não sejam presos ao estilo musical antigo, porque o certo é o estilo musical novo. Cada um foi para um E extremo. criou uma nova lei, né? O cara fez o mesmo pecado, então eu acho que é o que a gente faz com os fariseus. Falar, não seja fariseu, não seja legalista, mas aí vive o outro lado, né? A gente acaba sendo legalista pro outro lado, outro que foi lado. o que a gente falou dos juramentos, né? Jesus falou, não jurem por coisa alguma e tal, e a gente acaba sendo legalista. Sendo Então a legalista. gente tem que entender, ou por exemplo, no negócio do divórcio, é entender o conteúdo espiritual, né? Que eu não vou entrar aqui para também não criar uma outra discussão. A discussão de hoje é vingança, vingança. e amar o próximo. É isso aí, é isso aí. Mas é porque é isso. Então, gente, se tem uma coisa para vocês tirarem de tudo que a gente está falando nesse capítulo de Mateus 5 vamos prestar atenção no conteúdo espiritual da lei. Tá? Então, não vamos ser legalistas, até na lei que a gente tem, na Bíblia, né? Na palavra de Deus que a gente tem hoje, o Novo Testamento. Então, não vamos ser legalistas, porque isso acontece muito. Acabei de olhar. Ali eu tô com bigode. Né? Não dá pra olhar pra ele. Eu não tô nem conseguindo me concentrar, pra falar a verdade. A quem tá só ouvindo, ele pintou um bigode falso, tipo de festa junina. Para homenagear o seu Madruga. Eu gostava muito. Ô Fê, e eu só queria fazer um adendo de também se colocar num lugar assim de pensar, será que eu estou fazendo, era o que a Carol falou, será que eu estou fazendo o que eles fizeram lá antigamente? Será que eu estou acrescentando? Será que eu estou só pegando uma parte e fazendo dela o meu método de vida, sendo que isso é errado também? Será que eu não estou sendo faria? Então é de se colocar nesse lugar também e de, tipo, ouvir todos os podcasts, ouvir tudo o que foi falado aqui, entender também que a gente precisa reconhecer se a gente está desse lado também, né? É Com bem certeza. importante isso. Eu fiz isso essa semana. E até quando a gente, às vezes, pensa em extremos, hoje em dia, sempre se fala da graça, tipo, manca, da graça barata, né? Sim, sim. Que muitas vezes as pessoas falam. E quando a gente olha para a graça, para o Antigo Testamento, para a Nova Aliança, na verdade, não ficou mais fácil. Na verdade, ficou mais difícil. Então, antes não podia matar. Agora eu não posso nem pensar mal Exato. do meu inimigo. Exato. Antes eu não podia me divorciar. Agora eu não posso nem olhar com olhos impuros. Então, agora não ficou mais fácil só porque tem a graça. Não é a possibilidade de eu fazer o que eu quiser, porque Deus vai me perdoar e eu não preciso sacrificar um animal. Mas é a É isso capacitação aí. para a gente andar em santidade e ser perfeito, né? Isso Exato. tanto é E- verdade. Desculpa, amor, pode falar. Não, é só que eu acho muito legal que a Mari trouxe isso, porque a gente vai bater de novo na tecla, que é a mais importante de todas, cultive um relacionamento com o Espírito Santo, sabe? É ele quem vai te ajudar a você não ser o religioso e nem ser aquele que fala que se converteu, mas não se converteu de verdade. Só o Espírito Santo pode trazer o arrependimento para a gente de ambos os lados. E
o Espírito Santo quem traz essa capacitação para que a gente viva conforme a palavra. Então, é o que a Mari disse. Ficou mais difícil? Ficou, mas, cara, hoje você tem o Espírito Santo e ele torna, então, a missão fácil. Mas o seu papel é buscar o Espírito Santo. A oposição que Jesus traz disso, né? Vocês ouviram. Então, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não se oponham ao perverso. E ele fala lá, né? Se alguém quiser caminhar com você 1 milha, caminhe 2. Se alguém... o da capa lá... Quiser tomar a sua túnica, você dá a capa também. Dá a capa. Então, ele dá aí a sua visão da época. A visão dele em relação a qual o conteúdo espiritual que a gente está falando tanto e relacionado a isso com essa questão da graça. Porque esses exemplos que Jesus dá, essas ilustrações, elas são maneiras práticas que ele está dando de acordo com o contexto dali, porque a questão da túnica era algo comum, as pessoas usarem uma túnica, uma capa, e se tomasse a túnica de uma pessoa pobre, por exemplo, era quase tudo que ela tinha. Ela tinha a túnica e a capa, que era a roupa de dentro e de fora, tipo a camiseta e o casaco, sabe? Era basicamente o que ele tinha. O da outra face era algo comum entre aquelas pessoas. Se você desse um tapa no rosto, na parte direita de uma pessoa naquela época, você poderia processá-lo como danos morais, porque era algo muito sério. Caminhar 1 milha, tem até aquilo que o Biel falou que Que eram soldados, né, que faziam isso, pelo que a gente leu, e se eles falassem para você andar 1 milha com eles, era para você ser além disso, né, e você caminhar outra milha, e outra milha, e outra. Eu acho que é legal isso que a gente estava batendo um papo antes de começar a gravar, porque aqui são 4 áreas, né, a face, o dinheiro, o caminhar e o roubar a túnica, mas elas não ficam só aqui, né, então hoje por exemplo, eu estava lendo um livro, estudando com a Mari sobre esse tema, e aí parece que o que ficou para trás é só o do você caminhar mais 1 milha. Mas, tipo assim, vai mais fundo do que isso, né? Não são só essas coisas. Você pode, na sua vida, na sua rotina, isso aqui se aplica em qualquer outra área, né? Não tá você não vai só seguir essas Jesus partes. mostrou isso, né? Tipo assim, ele falou, no dia a dia de vocês, dá para aplicar aqui. O centro é esse. Mas dá para aplicar nesse exemplo. De a gente pensar, né? Porque aí Jesus diz, então... dê a outra face, se alguém, né? E até que ponto... porque a gente tem que entender, na verdade, essa... desculpa. Eu sei como parece diferença da música, né? Você ia falar da justiça e da vingança, né? Eu Isso, acho. justiça e da vingança. A definição de vingança, porque isso é uma coisa que também fica muito. Então, beleza, tem que ser passivo em tudo agora. Né? Tipo... porque assim, a questão da graça que a gente está falando, que agora, tipo, não tem o que a gente fazer para ser salvo, e a gente tem que viver de acordo com o que era para a gente viver desde sempre, né? A gente foi transformado e agora a gente tem que viver da forma que era para a gente viver desde Adão. E eu acho que é essa questão da gente pensar, né? O que Jesus realmente quer dizer nisso de dar a outra face. Sim. De caminhar 1 milha, que vocês explicaram assim, mas para a gente entender, porque tem a questão de justiça. Será que a gente tem que ter a nossa justiça? Ou onde entra esse negócio da vingança? Que eu quero... Responda, aí, por favor. E se deixar, eu falo o dia inteiro sozinho aqui. É muito sobre relacionamento pessoal que está aqui, né? Então a gente não vai falar sobre crimes. Tipo, a justiça tem que ser feita. Então, se alguém matar outra pessoa, ela tem que ser punida pela lei. Mas eu não vou me vingar dessa pessoa com minhas próprias mãos. Então, um exemplo, sei lá, no relacionamento pessoal, um exemplo bem escrachado. Você namora alguém e o seu namorado te traiu. O que não seria certo você fazer é se vingar. Por exemplo, você ir lá e trair ele com outra pessoa, ou sair falando mal dele para todo mundo. Isso seria você se vingar do que ele fez. Isso não estaria certo. Você teria que perdoá-lo. Mas você não precisa ser tonga, né? Tipo, você não vai continuar com uma pessoa que não te trata bem. Então, você dar outra face não é você ser covarde, não é você ser capacho de alguém, mas é você não querer fazer a vingança com as próprias mãos, é você abrir mão da retaliação. E eu acho que isso que você falou, Mari, esse é um exemplo bem legal. Que quando ele fala assim, né? Tipo, se alguém bater na sua face, você não vai revidar. Isso significa, se alguém bater em você, você não vai cometer a mesma coisa. Mas Jesus continua, ele fala assim, você vai dar a outra face. Nossa. E aí Jesus, o que Jesus está querendo trazer assim o seu comportamento vai ser um comportamento tão
parecido com o meu, porque Jesus também sofreu, bateram na face de Jesus. E Jesus, como eu falo, né, ele foi o cordeiro perfeito, que calado ele foi pro matador e ele, tipo, não... Como eu disse, em nenhum momento ele brigou com as pessoas enquanto ele estava sendo morto, revidou, etc. O que Jesus está trazendo ali... Perdoa, eles não sabem o que Exato. fazem. Ele perdoou e ainda assim, tipo, o perdão dele foi até além. Ele falou assim, vou dar o exemplo do namorado. Cara, você me traiu, eu vou te perdoar e eu vou além. Eu não vou sair por aí falando de você para outras pessoas. Exato. Quando você tiver uma namorada, eu não vou ficar falando que para ela que você vai trair ela. Eu não vou ficar fazendo fuxiquinho no seu novo namoro. Eu acho que isso é muito importante. É tipo, você vai perdoar e você vai ir além. Não precisa voltar com a pessoa, não é isso. Vou trazer um outro exemplo que eu acho que traz mais para todo mundo, porque nem todo mundo namora. Se uma pessoa... se você tem uma... Vou usar o exemplo para mulher, porque eu acho que mulher tem um pouco mais de intriga que homem. Eu tenho essa percepção. A mulher eu acho que tem um pouco mais de ranço. Mas você tá com uma menina, tipo, mexeu com você, ou mexeu com uma amiga sua, tal, vocês brigaram, sei lá. Cara, o seu comportamento nem tem que ser só de perdoá-la. Mas, tipo, eu vou te perdoar e eu estou aberta se um dia você quiser a minha amizade também. Provavelmente a gente nem combine os estilos de pensamento, alguma coisa do tipo. Mas se um dia você precisar de mim ou precisar que eu defenda o seu bem, que defenda o seu estado físico, a sua saúde mental, o seu direito de fala, conte comigo. Eu acho que isso é o ir além, que é caminhar a segunda milha também, sabe? Sim. Tá afiada, menina. Nossa. Que isso, Gente, eu tô é aqui que só ouvindo. Minha esposa. Fala mesmo. Posso? Eu queria só ler um versículo. Sempre eu leio um versículo, né? Para não, eu ia pra até- não quebrar a tradição, né, gente? Exato. Mas tem em Romanos 12, fala assim... não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas nem dar lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aí continua depois falando assim, portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E depois, antes ele fala, né, tipo, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui, eu só vou destrinchar aqui, e a gente pode até conversar sobre isso, que eu acho muito interessante que a Bíblia diz assim, cara, o ponto de justiça foi tirado do homem e passado para Deus. Quem vai fazer a justiça não é mais você, mas é Deus. Então, o seu papel como filho de Deus é amar quem cometeu a injustiça contra você. E é o que a Bíblia diz. Não deixa que o mal vença o bem. E eu acho que é muito interessante, porque nós como cristãos, a gente tem que não só olhar o físico, mas também olhar o mundo espiritual, sabe? No mundo espiritual, cara... Aquela pessoa está falando mal de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar meus joelhos todos os dias para Deus abençoar essa pessoa, porque eu sei que no mundo espiritual vai virar uma chavinha. Eu tenho a certeza disso, porque Deus me deu isso. Exato. Ô, Biel, você citou uma frase. No livro que eu fiquei estudando com a Mari, do John Stott, ele falava muito sobre essa parte, né? E era basicamente... E foi muito interessante, porque... Na minha cabeça ficou mais difícil ainda nas palavras atuais do John Stott, assim, porque era você se colocar ao lado do seu inimigo, você orar pelo seu inimigo, você orar por ele, você tá para ele, você tá com ele. E tipo assim, ele citou uma frase do Martin Luther King que era assim: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Aí eu fiquei pensando assim, que loucura, né? Porque é isso. Então isso que a Ká também leu em Romanos 12, fala muito comigo. E é muito difícil. E eu faço das palavras do John Stott as minhas. Talvez seja a parte mais difícil do Sermão do Monte. Porque é alguém que fez algo contra você, que na sua cabeça e na nossa cultura parece que ela vai ficar impune. É a história que você contou da mulher do mercado. É isso. Conta aí. É isso. Fala aí. Conta aí a história da mulher do mercado. A gente Mano, é muito adora doideira. histórias assim aqui. Não, é muito doideira. Quando a gente soube que ia fazer sobre esse tema, a gente tinha que ir no mercado.
E aí... Ah, tá fresca. Foi Tá bem na fresco, linha. graças a Opa, Deus, que a tá? gente gosta. Fresquinha, eu consigo Assim até que- ouvir o som do mercado. Ó, Pra ele, Fresquinha, pra você, fresquinha. irmão. Não, e aí eu acho doideira isso, porque... e hoje, conversando com o Paran, me veio até um insight assim na cabeça. Por quê? Porque eu estava fazendo compra com a Mari e a gente estava A andando gente com é um carrinho. casado. Exatamente. Você sabe, né? Aquela Tá vendo? coisa. Meu marido, aquela coisa, minha aquela coisa. esposa. Cara, isso deve ser muito Isso, legal isso. fazer compra pra sua casa. né? é Uma doideira. coisa- É Mas, legal até chegar no Fezinho, essa hora caixa, tá né? chegando, viu? Tipo, não preciso É legal pensar ter hora nos de meus pagar. irmãos pra É isso. comprar tipo, Mas mais ouve- paçoquinha pra eles. olha só a doideira. A gente soube e eu fui pro mercado com a Mari. A gente estava passando naquele corredor pequenininho do mercado e uma senhora, não sei, ela deixou o carrinho inclinado, assim, não dava pra gente passar. A Mari falou pra ela licença e eu acho que ela não ouviu por conta da máscara. E aí a Mari tirou o carrinho, colocou pro lado e passou. Só que quando a Mari passou, a mulher continuou falando um montão pra Mari. E tipo assim, na minha cabeça, eu sabia que a gente ia gravar isso. Mas na atitude, parecia que eu não era nem cristão, tá ligado? E é doideira, porque eu tava pensando, enquanto eu falava com você hoje, que tipo, a gente pode ler e saber todos os princípios. E se eles não forem praticados, mano, não vai Exato, valer exato. de nada. E eu saí Exato. discutindo com a senhora. E nesse momento eu já tava lá longe, porque eu Foi não tava longe, só que o morrendo meu senso de vergonha. justiça e ela falando um montão pra ela, eu falei, não, isso não vai ficar assim. E é uma coisa que você falou sobre senso de justiça, sobre a graça. Por que acho que é tão difícil? Porque eu acho que existe algo no cerne do ser humano Exato. que é a justiça própria. Eu estava falando mais cedo com a Mari e com o Biel. Uma criança, você que dá aula para criança, Fê, por mais nova que ela seja, se uma criança der um tapa na cara dela, uma outra criança, a reação dela, sem ninguém ensinar, vai se devolver o tapa. Às vezes E os pais ninguém ensinam ensinou. também. Às vezes os pais Vai ensinam, falar, mas vamos evita, né? seja Um pai bom. cristão, um pai cristão. Não estraga meu exemplo aqui. Mas é Mas isso. o ponto é, o que é tão difícil nessa situação onde Jesus ele traz ali uma nova amplificação do princípio, é porque você é obrigado, você é chamado, convidado através da graça a renunciar a si mesmo. Não teve episódio de Nicodemos que ele fala para Nicodemos, né, que pô, e aí, o que eu tenho que fazer para qual a pergunta que ele fez? Para dar a vida eterna? Jesus responde a Nicodemos da seguinte maneira: você precisa nascer de novo. Isso diz respeito a você abrir mão da sua essência como ser humano. Exato. Ou seja, agora não é mais só perdoar. Agora você tem que abrir mão da sua justiça própria, porque você recebeu tudo de graça. Ou seja, você não tem mais direito a nada. Exato. E só rapidinho, eu fui mal pra casa, pensando assim, né, depois. Porque eu fiquei pensando, a gente estuda, a gente fala, a gente lê, a gente tá fazendo isso, só que na prática é muito difícil, né? Só que não é utópico, né? Como a gente estava falando. Porque agora, se acontecer de novo, eu vou parar, vou pensar, vou falar, não, Jesus não me ensinou Eu assim, acho que eu vou fazer Deus diferente. vai tratando também, né? Com Mas certeza. Na caixinha de perguntas que eu botei lá, uma pessoa falou, porque eu perguntei de vingança e falei de amar o inimigo, que é um versículo que também tem aí, que a gente leu, né? Que fala de amar o inimigo. E uma das pessoas falou, eu acho que amar o inimigo é uma coisa só para quem é muito evoluído espiritualmente, tipo, não é para mim e tal. E eu acho que sim, é para quem é evoluído espiritualmente, mas não é impossível, porque como a Carol fala sempre, tem falado, e é uma coisa fundamental também para a gente entender, que o Espírito Santo, que é capaz de todas as coisas, habita dentro da gente. Sim. Né? Isso aí. Então o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentro dos mortos. Então sempre quando eu acho que eu não sou capaz de uma coisa, eu lembro disso, que o Espírito Santo que ressuscitou uma pessoa dos mortos, né, é o que habita em mim e é capaz de todas as coisas. Então falando também desse versículo de amar o teu próximo e odiar o seu inimigo, já entrando nessa parte, Jesus fala, né, vocês ouviram então o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aonde eles tiraram isso, Que, né? né, os fariseus tiraram do entendimento As deles. mentes. Porque, diferente do olho por olho, dente por dente, não está na Bíblia, odiarás o teu inimigo. Eles acrescentaram, Eles né? acrescentaram, e muitas coisas levaram eles a pensar isso, a questão da justiça de Deus e tal, mas não tem nada a ver com a nossa justiça, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí Jesus diz, então, amarás o teu próximo, e Jesus vai além, né? Em algumas versões diz assim, amarás o teu próximo e amem os seus inimigos, abençoem os que te amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem. Então Jesus vai além dá ali. até Pá, embrulho pá, no pá, estômago. pá. Facinho. Quando E eu é li isso o que tema, eu você já fiquei, meu Deus, não acredito. Não, mas sabe de uma coisa que é muito louco, assim? Tinha uma época que eu tava com ranço mesmo de uma pessoa, do meu convívio, assim, social.
E aí eu cheguei pra pastora Érica, eu falei assim, Érica, mas eu não quero essa pessoa perto de mim, eu não quero essa pessoa perto da minha casa. Tipo assim, eu quero que essa pessoa vá pra longe, assim, tipo, vai fazer missões, Eu não quero sei que lá, essa pessoa na respire. África. Não, sem brincadeira, eu pensava, não tô brincando, eu pensava assim, não, mas se eu desejar que a pessoa faça missões, assim, no Paquistão, na África do Sul, eu não tô desejando mal, eu tô desejando que ela faça a obra do Senhor. Sério, eu pensava isso. Detalhe, olha o exemplo, Paquistão. Tipo Tranquilinho, tá perseguido lá não. assim, na China, não tá perseguido, não. Coisa Coreia leve. do Norte, um negócio. Coisa leve, gente. Aleatório, escolhi o país aleatório. Aí a Érica, ela falou assim, Carol, sabe o que você vai fazer? E pra quem conhece a Érica, sabe que a Érica adora nos desafiar espiritualmente. Érica, a nossa pastora da nova geração, né? Que... Exato, a pastora Érica Pozella Vilar, da Nova Beijo. Geração. Um beijo pra você. Ela disse assim, Carol, então você vai escrever uma mensagem para essa pessoa, dizendo quanto que você gosta dela, o que você admira nela. Você vai escrever o que você admira, tudo. Você vai dizer que você quer ser uma porta aberta para ela e tudo mais. Ela falou assim, e antes de escrever essa mensagem, peça ajuda do Espírito Santo e tal. Com certeza Aí- Jesus daria esse Lucas, conselho. assim, Lucas, escreveu Você vai- assim, tipo, é o conselho que Jesus, Jesus daria muito esse Escreveu assim, conselho. E aí eu falei assim, eu não acredito. Aí eu fiz a minha oração, o Espírito Santo me iluminou, mandei a mensagem. Cara, a hora que eu mandei a mensagem, a pessoa respondeu e falou assim, eu fiquei emocionada com a sua mensagem e pediu desculpa, eu pude me desculpar com a pessoa. E assim, a gente nem tinha feito nada uma pra outra, mas era só algo que existia ali, um sabe? rancinho, Um aquele- rancinho que aquele existia. E aí faísca. hoje nós somos muito amigas. E eu fico, uau, como um passo de fé, e realmente foi um passo de fé, não foi porque, nossa, eu queria muito fazer aquilo, não. Foi porque era um exercício espiritual. Exercícios espirituais são muito importantes. Mas como exercício espiritual de amar pode fazer a diferença e pode restabelecer relacionamentos. E eu acho que o primeiro passo para você amar o seu inimigo é orando, né? É você orando para Deus te dar os olhos dele sobre aquela pessoa, porque Jesus morreu por aquela pessoa. Então, Exato. né? O que Deus vê nela? Eu acho que é o primeiro passo, até antes de, né? Se você tem dificuldade de ver a pessoa, de dar oi, começa a orar por ela, que o seu coração, que o nosso coração vai ser quebrantado, né? Exato. Acho que a maior obra do Espírito Santo não são as curas, não são a manifestação do poder de Deus num culto ali, mas é ele nos transformar a imagem e semelhança de Jesus na prática, nas nossas atitudes. Eu sei que nós Exato. fomos criados assim, mas a galera dá muito ibope, e glória a Deus por isso, pelas manifestações físicas do Espírito Santo, curas e palavras, né, profecias, enfim. Mas acho que a maior obra do Espírito Santo que eu enxergo na minha vida é o dia a dia. É eu olhar para uma mulher no mercado e conseguir falar, mano, eu vou não só te perdoar, como vou te dar meu lugar na fila. É isso, Exato. Né? é isso. E Eu acho que é isso. Não há nada mais sobrenatural do que um Deus morrer por É pecadores isso que aí. não conseguem ser perfeitos. E por esse nós Deus também, né, Fê? permitir... Quando Oi? o Paulo fala que Deus morreu por nós quando ainda éramos nossos Éramos- pecadores. É isso, né? Inimigo E é de de tornar Deus. isso Inimigo prático, dele, né? né? Era inimigo, ele Isso, morreu. E aí, exato. por que a gente não vai fazer Isso igual? para mim, é o mais sobrenatural, é o antinatural. Não é natural um pecador parar de ser pecador só por ele mesmo. E o Exato. sobrenatural é um Deus que é sempre visto como uma figura que está lá Sim. em cima, que está longe, vir e morrer pelas pessoas que não têm capacidade de amar o próximo. Né? Porque os judeus, até a interpretação dos judeus, né? O próximo para os judeus era a galera ali Parceiro. Ali da vizinhança, sabe? E não, Jesus mostra que o próximo é o outro. É a adúltera, é o Exato, samaritano, exato. Publicano, Samaritano, fariseu. é o publicano. É a Exato. barraqueira. do é o barraqueiro, mercado. a barraqueira do mercado. do mercado. Exato. É o Gabriel. Ô Fê, acho que seria legal você receber uma caixinha de perguntas, eu também abri, mas você fez uma das perguntas que acho bem legal trazer pra cá, que tem a ver com aquele ponto de vingança e justiça. né? Acho que a maioria das perguntas que eu recebi tem relação com isso. Até que ponto é a justiça, a gente operando a justiça? Alguns perguntaram, né? É certo um pai vingar o seu filho, né? Então, até que ponto é uma justiça, até que ponto é uma vingança, né? E aí, deixo para vocês aí, então, essa questão. Eu posso começar respondendo com uma história que aconteceu comigo? Recentemente, hein? Olha como nós somos aqui todos farinha do mesmo saco, todos nós somos pecadores. Eu não sou muito de briga. Quando eu era mais novo, já tive minha fase de... né? Enfim, não precisa falar disso. Mas eu Mais não sou novo, de briga, tipo, uns cara. Eu sou um 2 cara... anos. Eu não Zero, gosto de briga, brincadeira. eu me sinto mal, sabe? De ver briga. E recentemente eu fui com o Carol e minha mãe no mercado. E ali no mercado, resumindo, uma mulher começou... Eu
ela deu seta pra entrar numa vaga, e eu fui passar por ela. A Carol já tá rindo já. Você querendo me desonrar aqui, né? Fui passar por ela, só que ela achou que eu ia passar à frente dela e roubar a vaga dela. E aí, na hora que eu passei, mano, a mulher começou a me xingar que eu nem entendi o que era. Era a mesma mulher, eu acho. Buzinar. É uma mulher. Era a mesma mulher do mercado. Cara, eu tive uma com uma mulher do mercado também. mesma Duas vezes. também, é Foi, mesmo. lembra Mano, do eu acho que dei Deus no- tá trabalhando Deus alguma coisa em relação ao testando, mercado. Mercado, Não vou mais no amanhã eu vou mercado. no- De iFood, amanhã eu vou no agora. mercado, vou ver. A minha história O que é, que você não vamos mais faz? ao mercado. Pronto. Não, mas enfim, aí eu passei, a mulher começou a xingar. Cara, aquilo me subiu o sangue, que eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que ali, uma hora, cara, super pacífico, eu parei o carro na frente dela, eu dei, né, amor, dei a volta de novo, parei na frente dela, puxei o freio de mão, abri o vidro e fui abrir a porta. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu só sei que eu estava eu sei o que ele ia fazer. tomado. Ele tava, tipo, falando, que foi? Que foi? E eu aqui, você Não, a para, Carol falou assim, segue com esse... você não Sabe, tá quando, fazendo você, isso, né? sabe quando você fecha o Você é dente? líder. Ela falou assim, você é líder. Eu falei, meu Deus. Senhor, me perdoe. Gente, eu já fechei o dente assim, trinquei. Você para com isso. Nossa, a Maísa faz igualzinho. Mas eu contei essa história e, cara, me deu um ímpeto de defender a minha justiça própria. Então, acho que isso é o tipo de justiça que a gente não tem. Isso é vingança. Do tipo assim, Exato. por mais que eu estivesse com a razão, eu quis impor ali a minha verdade. Em vez de simplesmente relevar. Isso não é praticar justiça, entendeu? Ali não é Exato. praticar justiça. Exato. Eu xingar a velha, a senhora de volta. Eu xingar a senhora de volta, ou descer do carro, ou brigar, ou dar um murro na lataria do carro da mulher. Aquilo é uma justiça, e a justiça que não é a justiça vem de Deus. Isso que aí, no caso, é a vingança. Eu acho que assim, Deus chamou a gente pra ser justo e não justiceiro. E não justiça. E não- Pacificador, na verdade, né? Já... pacificador, pra ser justo, né? A gente é justo e pacificador, não justiceiro, sair Exatamente. Você sabe, fazendo... o que eu acho também é que se você for fazer a justiça, aí já se torna vingança. Porque, tipo assim, o papel de quem É isso faz aí. a justiça e de quem bota lá a lei são dos juízes, igual a gente falou. isso aí. Então, mesmo que eu esteja certo, se eu for tentar praticar aquela parada, talvez se torne vingança. Porque é o Exato. Estado que tem que fazer isso. E eu acho que o são que os vale é juízes. sempre a gente filtrar todas as nossas atitudes no amor, né? Tipo, é pra Exato. gente amar a Deus e amar o próximo. Então, será que nessa atitude eu estou amando ou eu estou fazendo algo por mim, né? Exatamente. Então, é sempre filtrar nisso. Você tem mais uma Eu coisa? ia falar alguma coisa e eu esqueci. Não, legal. É. A gente tem mais 5 minutos e agora é o momento da gente, então, fazer a nossa... Eu lembrei. Pode falar. Que acho que é uma história, só para amarrar toda essa conversa, e é um exemplo muito prático disso, depois a gente faz uma oração, que é uma história de um evangelista que chama Billy. Billy, eu não sei, eu não lembro sobre o nome dele. Billy Graham. Então, o nome, eu vem na minha mente Billy Gray. Não é o Billy Graham, mas é alguma coisa Ray, o sobrenome dele, mas é o Billy. Ele era um pugilista famoso. E aí, ele, obviamente, era um cara que tinha capacidade de nocautear qualquer um, por ser um esportista, um pugilista, um boxeador famoso. Pugilista é o quê? Um boxeador, um cara que luta Boxeador. boxe profissionalmente. Ah, tá. E aí, ele era um cara muito briguento enquanto pugilista. Então, muitas pessoas sofreram na mão dele. E quando ele se converteu, um cara descobriu que ele se converteu e quis se aproveitar. E um dia, do nada, foi lá e meteu-lhe um soco na cara dele, do tipo assim, agora eu sei que ele não vai me devolver. E ali o Billy, esse evangelista que agora então era convertido, ele tinha completa capacidade de voltar um murro na boca do cara e nocauteá-lo. Mas ele escolheu não fazê-lo, e ali ele falou, cara, eu não vou mais fazer isso, porque eu entendo que você é um filho de Deus. E começou ali a explicar o porquê que ele não queria revidar. Cara, agora que eu vivo debaixo da graça, eu não preciso mais exercer minha justiça. E começou a pregar pro cara, e aquele cara ficou tão constrangido com aquele discurso, que ele entregou a vida para Jesus, esse Billy diz. Então, acho que é um exemplo muito prático de como a gente entender o poder de entregar a justiça para Deus. No final de contas, o único que tem a capacidade de determinar o que é justo e o que não é o justo juiz, né, como diz na Bíblia. Exato. E não a gente, nós mesmos. Exato. Exatamente. Então, agora eu só queria agradecer de coração a Mari e o Neres por estarem aqui com a Nem acredito gente. que passou tudo isso de tempo já. Mano, é rápido, Passa né? muito Não rápido, parece. né? Acho que a Obrigado gente pelo tá convite. bem ainda. Tamo bem, hoje. né? Obrigado Sim. pelo Vamos continuar convite, bem foi orando. muito legal. Vai dar super certo os próximos. E obrigada também por estarem no nosso time de liderança. Eles são Queridos, heads aqui no Tuai com a gente. Prazer. Se vocês precisarem, contem com eles. Quando vocês quiserem fazer missões, falem com eles. E existem muitas missões urbanas. Eu acho que nos próximos a gente pode falar muito disso, né? Mas enfim, eu queria fazer uma oração. Se você está ouvindo tudo que a gente está falando, você, mas será que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Será que eu acredito realmente em Jesus? Quem é Jesus? Eu quero te convidar a fazer uma oração para aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você ainda
não conhece Jesus, então faça essa oração comigo, tá bom? Fecha seu olho aí. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, Pai. Eu apresento a vida dos meus irmãos. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor conduziu a história deles. E eu peço nesse momento que o teu sangue, Jesus, lave a vida deles, que o Senhor purifique eles de todo o pecado e que nesse momento, Deus, o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, Pai. Hoje eles declaram que são seus, que eles pertencem a Ti, Amém. e a história deles pertence a Ti. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu quero fazer uma última oração para você que é cristão e tem dificuldade de viver isso. Eu creio que isso aqui não é uma conversa só racional, mas é espiritual também. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, faça essa obra em nós. Que a gente não tente por força própria, pela própria justiça, exercer a justiça, mas que o Senhor seja a nossa justiça, que o Senhor Jesus seja o nosso advogado. Eu oro para que o Senhor empodere e capacite os meus irmãos a andarem de maneira íntegra e justa como o Senhor foi justo e perfeito. Em nome de Jesus, amém. 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 2 minutinhos para minutinhos, vocês. considerações Então, finais, considerações finais ou uma oração? uma piada. Não, eu declaro só na vida de cada um aí que está assistindo que através do Espírito Santo você vai conseguir anunciar e praticar o amor verdadeiro de Amém. Cristo e amar e orar por aqueles que te perseguem, aqueles que são seus inimigos, e que em nome de Jesus toda maldade, toda inimizade que você tenha com alguém está quebrada agora. Amém. Amém. Eu também penso nisso, porque eu também, às vezes é muito difícil, mas é tudo praticável. Nós temos o nosso manual de vida, nosso manual de fé, de moral, de ética, e é tudo praticável. Tudo bem que tem horas que a gente vai dar aquela derrapada, mas assim, não para você derrapou e aí beleza, não vai tentar mais acertar. Porque a gente tem um exemplo perfeito que foi Jesus. Morreu, Amém. foi lá, transpassado pelos chicotes e por tudo e tal, e ele continuou, entendeu? Então, é o nosso exemplo e a gente consegue. Mari, para acabar. Eu quero declarar o último versículo, que é: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. A gente tem a natureza divina, então nós conseguimos ser perfeitos como Deus é, Amém. em amor. É. Então que a gente comece a colocar em prática isso mesmo e pense mesmo nisso, para que o Espírito Santo te capacite e a gente consiga viver o que a gente Amém. prega. Amém. 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 Pessoal, é isso. No próximo, não perca, 5 horas no canal da EA Church. Sim. Vai rolar muita coisa boa. Deus te Adorei abençoe. esse papo. Também, Eu também. Ai, dá vontade de Gostei. continuar, cara. Ó, mais 2 horas célula, aí pra célula. gente. Vai É continuar. mais fácil Vai. falar que fazer. É isso aí. Gente, Deus abençoe. Um beijo e é nóis. Tchau, pessoal. Deus. Tchau.